A primeira reunião do lugar de escuta foi incrível porque tinham 34 homens lá. Me deu uma energia gigantesca assim, para continuar. 15 dias depois tinham mais 30 homens. Ribeirão é uma cidade que as pessoas elas se conhecem ou não, tem um conservadorismo. Inicialmente era muito para mim, para que eu pudesse entender como é que eu estava vivendo, né, a minha própria masculinidade. Era um grande laboratório, na verdade. E eu lembro de que em 2020 eu tive um colapso. Eu tive momentos de que eu pensei, puxa vida, eu queria desistir de tudo. Eu queria simplesmente desaparecer. O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Eu percebi que eu estava fazendo isso ainda muito centrado em mim, fazendo as coisas sozinho. Consegui aproveitar, chegar no fundo do poço, num processo de depressão e pensar, eu não quero fazer mais as coisas sozinho. E eu percebia de que isso era muito relacionado ao próprio o grupo do lugar de escuta. Eu peguei tá lá no fundo do poço, quebrado, estilhaçado, começar a me recompor e voltar e falar assim, olha, eu quero ser mais, que esse grupo seja mais colaborativo, mais compartilhado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês. Olá, boa tarde, tudo bem? Esse aqui? Quantos mais ou menos pesa? Ela vai pesar mais ou menos a 10 quilos. 10 quilos. E esse daqui, ó, segura esse aqui. Essa aqui. Nossa, é a mais pesada. É, mais pesada. Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar sobre paternagem, discutir um pouco sobre quais são os caminhos possíveis para uma paternagem ativa. Quem nunca veio no lugar de escuta, além de nós discutirmos sobre masculinidades, nós também discutimos sobre saúde mental, sobre diversidade e principalmente sobre como que a gente se reconhece como sujeito, como ser humano. Todos os sentimentos aqui são bem-vindos. Eu fiquei pensando como é que a gente discute saúde mental materna se a gente, não vivenciar um pouco disso. Nossa Senhora. Por favor. Imagina isso na barriga, cara. Quem vai ficar com esse bebê? Eu acho importantíssimo quando a gente se percebe criando barreiras, criando muros, criando obstáculos nos nossos relacionamentos, seja com o pai, com a mãe, com os irmãos, com filhos. Estou falando aqui sobre os homens, mas eu fiz isso muito tempo, de criar as minhas barreiras, construir os meus muros para que eu ficasse seguro. Mas, na verdade, a gente não está seguro, né? A gente está sozinho. Galera, eu tenho um pai que a vida inteira falou assim pra gente, pra mim e pro meu irmão: vocês querem ter vida boa? A gente não podia nem responder, né? Ele já dava a resposta: não tenham filhos. Isso internalizou na gente a vida inteira. Por outro lado, a minha mãe sempre romantizou completamente a maternidade. Melhor coisa do mundo, a minha vida é vocês, se não fosse você, seu irmão, eu estaria morta. E, cara, o meu pai e minha mãe, eles brigam dentro de mim o tempo todo. Fui conversar com um amigo meu que foi pai bem antes que eu, assim. E eu fui pedir desculpa pra ele. Eu poderia ter sido uma rede de apoio mais ativa, porque quando você não tem conhecimento, você não sabe o que tá passando ali. Um dia um amigo meu falou, cara, mas eu não sei lidar, pegar bebê no colo e tal. Mas
comecei a entender isso, que não é necessário isso para você ajudar uma mãe e um pai que estão precisando, ser uma rede de apoio, sabe? Um amigo meu chega lá em casa, o Chaves às vezes vai lá em casa, ele vai direto para a cozinha lavar a louça. Primeira coisa que ele faz. Poder se vulnerabilizar, né, entender que isso não é uma fraqueza, que é só para você olhar para aquilo que você precisa, né, melhorar e se tornar potência, é muito melhor do que você viver exatamente sempre armado. É um tabu falar sobre saúde mental, né? Isso é uma armadura, isso é estar sempre na defesa, né? Eu acabei me sentindo mal, porque como péssimo tio eu fui, entendeu? Eu nunca imaginei que eu poderia ajudar de uma forma dessa, entendeu? Da forma como ele falou? Da forma como ele falou. Aí jogando a culpa na sociedade, para disfarçar um pouquinho, por ser homem, parece que a responsabilidade é jogada para a mulher. Parece não, né? Parece. A minha visão era somente financeira. Somente financeira, no sentido, vou comprar fralda, mas eu lembro que tivesse resumido muito a presentes. E é engraçado que eles me adoram por isso, entendeu? Então, assim, que bom, né? Mas que horrível pra mim, porque eu percebi que eu posso agora, talvez na adolescência dela, nessa propriedade que tá com 12, 13 anos, me responsabilizar por uma coisa que eu deixei de fazer. Eu fui adotado na maternidade, tá ligado? Então, tudo isso que vocês estão falando assim, eu desconheço. Tudo que eu sei, eu aprendi vivendo. Sobre masculinidade, sobre... Particularmente, eu entendo que é sobre pertencimento. Isso, o que me afetou é nesse lugar. Olhando do ponto de vista de quem não tem, cara, eu não tenho uma visão de paternidade nenhuma. Eu tenho a visão dos outros de paternidade. Eu, nessa conexão, não tenho uma figura masculina tão próxima. A figura masculina que eu tenho é: vou jogar bola, vou tomar cerveja, levanta daí, mas é o outro. Então, eu tive 3 irmãos e eu sou o irmão mais velho, então eu ajudei a criar eles. E a maior parte do tempo minha mãe foi mãe solteira. E ela fazia tudo, ela ia trabalhar e era muito difícil. Quando eu tinha 7 anos, nasceu meu primeiro irmão. Minha mãe trabalhava aqui no centro, a gente morava na Vila Virgínia e a gente vinha de moto. Eu e ela, eu com o canguru, com 7 anos, com meu irmão recém-nascido, deixava ele na escolinha e ela ia trabalhar e eu ficava com ela. E eu cresci já com essa responsabilidade. Não foi saudável, nem pra mim, nem pros meus irmãos, muito menos pra minha mãe. E não tem como, né, a gente não espelhar o que aconteceu com a gente. Tipo, hoje, óbvio que eu quero que o meu filho tenha uma vida diferente da minha e uma presença diferente daquilo. Tipo, eu não tive um pai presente, nem financeiramente, muito menos presencialmente. O primeiro passo no xamanismo foi há 6 anos. E de lá para cá eu venho estudando mais o que é xamanismo. É um caminho de autoconhecimento, foi mudando a minha vida. E, inclusive, foi através do xamanismo que eu comecei a ter mais consciência sobre trabalhar mais em grupo. Grupos de estudos, outros grupos de autoconhecimento. E aí, dentro do xamanismo, estudando, eu tive talvez esse insight em trabalhar com um grupo de apoio, né? Que aí nasceu o Lugar de Escuta. Foi a partir dessas compreensões aí, o xamanismo tem me ajudado bastante a compreender, né? Sobre mim mesmo e também ter esse senso de coletividade. Pelo menos é o que a gente tenta resgatar, né? Das culturas mais originárias, esse senso de comunidade. A maioria dos livros que eu tenho me interessado tem alguma coisa voltada para a comunicação não violenta, né? Eu aumentar um pouco mais o meu letramento racial, né? Tem muita coisa da psicologia e da psicanálise que me interessa bastante, então para que eu entenda como que nós como sujeitos somos constituídos, isso poder fazer de uma forma
Eu sempre falo que o grupo é um grupo terapêutico, ele não tem a função de terapia exatamente, né? De fazer uma psicoterapia. Antes da gente começar, eu acho que eu não preciso recordar, né, os acordos de convivência para a gente poder manter esse acordo que é falar em primeira pessoa, né? Deixar a filosofia, né? Falar sobre a nossa experiência. É sempre bom reforçar, né, e incentivar que a gente possa sempre estar pensando como é que nós estamos sentindo, como é que as emoções nos apresentam, como é que as coisas nos atravessam, né, para que a gente possa estar sempre, não num estado de alerta constante, mas talvez num estado de consciência. Esse assunto, por exemplo, falar sobre a paternidade, falar sobre afetos, né, entre pais e filhos, eu percebo que eu não lembro, por exemplo, quando é que eu tive um abraço do meu pai, quando eu era adolescente. Meu filho, ele derrubou uma cabeceira que estava na minha casa, que a gente não tinha instalado, derrubou em cima do meu tabuleiro de xadrez, que eu tenho paixão, e eu dei um grito com ele, que ele fez xixi na roupa. Eu dei um grito com ele instintivo, assim. E ele chorou, assim, e fez xixi na roupa de tanto medo que ele ficou de mim. Não tenho o hábito de gritar, nós somos pais separados. Quando eu descobri a gravidez, eu fiquei tão em transe, assim, falei, caramba, e agora, né? Eu preciso me cuidar, porque eu sou alucinado. E eu fui fazer terapia, análise, e hoje, esses movimentos meus, assim, esses descontroles emocionais, eles são cada vez mais raros, assim, muito, muito raros. Eu acho que a paternidade ela é construída no momento que você vive a paternidade. Você é pai sendo pai. A partir do momento que eu me vi pai, eu tive que me construir sendo pai. Nossa, eu sou descontrolado, eu preciso fazer terapia. E hoje, esses deslizes comportamentais, essa agressividade, eu não acho que ele está resolvido, mas eu acho que se ele acontecia uma vez por mês ou a cada 2 semanas, talvez ele aconteça uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ou uma vez a cada 6 meses. Ele se torna mais espaçado. Ele acontece nesse processo. É isso. Meu nome é Marcelo. Ainda não sou pai, mas eu fico flertando, fantasiando muito com essa posição de paternidade, com afilhados, com os filhos dos outros, né? Com os filhos dos outros. Então, é aquela, né? Na hora que chora a criança, você já devolve, porque... Mas um pouco do que foi dito, né? Para mim, existe um medo muito grande de alguém me olhar e falar assim, você é igual ao seu pai. Tipo assim, é um negócio que, como assim eu sou igual ao meu pai? Né? Eu ainda não sou pai, é um desejo muito grande, mas só que a paternagem, na verdade, ela surge para mim... É complexo, enquanto homem negro, falar isso, porque às vezes eu reforço alguns estereótipos que já está dado para os homens negros, que é a questão da ausência paterna. Mas, enfim, acho que foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que na escola, toda vez que eu tinha que assinar alguma coisa com o nome da mãe, do pai, era sempre um tabu para mim, porque eu tinha que ficar inventando nomes, né? Tinha que ficar colocando o nome de outras pessoas para não deixar a ausência ali presente. E aí eu conheci meu pai com 20 anos, 21 anos, enfim, depois de um longo processo. E aí tem, né, aquele ideal do que é paternagem enquanto filho, e aí tem a realidade, que é eu encontrando um pai real, assim, um pai cheio de problemas, um pai também que sonha muito, um pai muito brincalhão. Meu pai é muito brincalhão, né? Ele faz muita piada, e de, né, lidar com isso um pouco, com o que eu idealizei, o que me faltou, o que eu tenho, como que eu trabalho com o pai que eu tenho. Eu estudo na Universidade de São Paulo, eu moro dentro da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto.
Eu sou doutorando num programa de enfermagem e saúde pública da Escola de Enfermagem da USP. Então, a ideia da minha tese é trabalhar um pouco, pesquisar sobre as correlações entre a transformação na política de saúde e os indicadores de saúde da população negra, necropolítica, algumas coisas assim. E aí tem isso, a expectativa de que quando eu for pai, né? Eu sei que é impossível, né? É uma fantasia, assim, no sentido de compreender que eu vou conseguir ser o melhor pai do mundo, mas algum tipo de pai ou algum pai eu vou ser, né? Eu não sei o que é ser pai, mas eu acho que como muitos de nós aqui, talvez eu sei o pai que eu não quero ser, por causa do pai que eu tive em casa, ou o pai que, no caso, eu não tive em casa. E eu demorei muito tempo para superar isso. Acho que superei, né? Sempre falo que a armadilha é sentir-se pronto. Eu acho que a gente nunca tá pronto mesmo. Vira e mexe, eu me pego sendo escroto na minha relação, na minha casa, e por isso estamos aqui e continuaremos aqui, né? Nunca estaremos prontos. Mas é real, assim, e aí eu fico pensando o pai que eu quero ser pelo pai que eu sei que eu não quero ser, porque eu quero ser pai, isso eu já sei. E aí eu fico sem saída. Frequentemente eu falo pra caramba e eu chego aqui e eu falo assim, não tenho saída, mas é aqui que eu sou. E é isso aí, né? Talvez falando aqui e levando pra terapia e acho que principalmente deixando que isso seja um plano e uma estratégia minha, mas levando pra minha casa com a minha companheira. Que pra mim é um bagulho muito difícil. É um bagulho muito difícil não ser o sabedor. Não ser o cara que chega em casa com a resposta do problema. Que esse é o padrão de paternidade que eu tive, né? Homens resolvem problemas. Porque ao fim e ao cabo é isso, né, mano? Não é um projeto meu, não tem que ser um projeto dela, tem que ser um projeto nosso, né? Pra mim o caminho hoje tá nisso. Em partilhar com a minha companheira do mesmo jeito que eu gostaria que ela partilhasse as aflições e as dores dela, as minhas aflições e as minhas dores, para ver se coletivamente a gente constrói algo. Valeu aí pela escuta. Beleza. Obrigado. Eu tenho 2 filhos, né? Assim, foram experiências diferentes, com crises e coisas positivas. Dessas 2 experiências, assim, para mim ficou muito claro que um casal não é suficiente para cuidar de uma criança, assim, né? E minha primeira filha nasceu em São Paulo e lá a gente não tinha parente. Em São Paulo também você tem amigos, mas ninguém se visita, né? Assim, então foi sozinho, assim. Foram 2 anos cuidando dela sozinhos. É muito, muito difícil, assim. E aí veio essa compreensão, né? Acho que era uma compreensão, um pedido de socorro, né? Assim, gente, não dá para cuidar. Eu estava falando, me lembrei daquele provérbio, acho que é um provérbio africano, que fala que para criar uma criança precisa de uma aldeia. Essa aldeia, né, ela é formada também por mais mulheres, né? E aí, como que o homem ele é inserido, né? Ele precisa estar inserido também nesse cuidado. Acho que não temos uma aldeia de homens que cuidam. Ainda não temos, né? Não temos. Sabe o que aconteceu? Essa cebola, eu tinha deixado ela no freezer sem querer. Opa! Nossa, voou na parede. Tá bom. Bom sal? Já viu a história da laranja podre? Não. Então tem que tomar cuidado pra ela não estragar o suco inteiro. Porque às vezes tem uma laranjinha meio disfarçada no meio. Então, eu abri ela porque ela tava esquisita. Experimente o suco dele. Aí eu vou ficar muito puta. Tá bom. Tá, normal?
e acho que também a gente aprende a experiência da paternidade primeiro sendo filho. Então, muitos homens não têm a presença do pai ou não têm a presença afetiva, né? Às vezes o pai está ali, mas afetivamente, eu sei que o meu avô não conseguiu transferir essa afetividade, essa sensibilidade para o meu pai, e da mesma forma ele não teve esses recursos para me passar e até a gente já conversou sobre isso, né? Que o lugar de escuta me fez olhar para isso. Que às vezes eu queria receber um carinho da minha filha, mas quando eu olhei para o que eu oferecia, eu percebi que era muito pouco. Então ela não poderia me retornar algo que eu não conseguia dar para ela, né? Eu me lembro que na minha adolescência meus pais não me entendiam. Eles queriam ajudar, mas não conseguiam. Eu encontro muito Fausto, né? E a gente conversa frequentemente sobre várias coisas e sobre masculinidade. Me incentivou a buscar mais conversas com você. Aquele momento que estava difícil, né? Nossa, no começo, quando você começou a tentar conversar comigo mais, foi muito estranho. Não conseguia. Mas deu certo. Deu. Deu? Deu. O começo foi meio torto, mas normal. Ah, mas é torto mesmo. É. Aí eu tinha muito uma coisa de, tipo, eu não preciso falar com você, sabe? Eu te falei que eu era assim, né? Aham. Eu pensei, como que eu faço pra... Você tava com dificuldade para se expressar comigo. E eu queria te escutar. Você não queria falar muito. Então eu vou falar de mim pra você. Acho que você pode me enxergar um pouco também. Sim. Eu sei que dá raiva. Deu muita raiva. Pra mim era difícil também. Uhum. Eu sentia raiva também. Não de você. Você acha que quando a gente está desconfortável com uma situação, esse sentimento aparece, né? Também não era uma raiva, tipo, de você, era da situação, tipo, por que isso tá acontecendo? Tava tão confortável do jeito que tava. Não tava muito, né? Não, é um conforto, tipo, não mexe aqui, que isso tem dor, que isso faz vir à tona situações difíceis, pensar sobre isso, sentir. É tipo como quando o machucado tá cicatrizando errado, e eles têm que abrir de novo. Eu sou pai de uma menininha que chama Nina, ela tem 5 anos. Quando chegou a minha filha, eu falei, não, eu quero ser pai, eu quero cuidar e tal. E eu percebi que eu consegui desenvolver esse lado. Só que a minha vida desequilibrou, inclusive em assuntos e falas que eu já escutei aqui, que foi na questão financeira. Começou eu não consegui ter esse equilíbrio entre o cuidado familiar e a performance profissional. E isso pegou num ponto muito forte no meu masculino, que era essa questão do prover, do cuidar. Isso foi muito difícil para mim. É um desafio diário você ser pai hoje e principalmente você buscar ser esse pai, que eu nem sabia que existia essa palavra, Fausto, que é essa paternagem, né? É algo muito novo para mim. Mas eu fiquei com alguns pontos que é o fato... E as mulheres que também trabalham e são mães. Aí vinha daquele lugar que eu já escutei, eu já falei muitas vezes, que não, mas é que as mulheres são múltiplas mesmo, né? O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Eu consigo ver, no caso, a minha esposa e ela, olhando de fora, eu percebo que ela consegue performar também, né? A profissional que ela é, mais os cuidados maternos. Isso me faz refletir de que a gente tem algo a percorrer ainda, sabe? A gente tem que andar muito. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Douglas. Meu pai foi sempre presente em casa. Mesmo que não conversasse muito, mesmo que a gente não trocasse muita informação, mas sempre que eu preciso ele tá lá. Isso me moldou, talvez, um pouco para o pai que eu sou hoje. Então,
Desde 2016 eu sou pai e eu sempre prezei em ser realmente um pai e não só o pai de Instagram, né? Compartilhar com a minha companheira a carga mental, mesmo tendo consciência ainda hoje que ela ainda tem uma carga mental maior do que a minha, ela ainda se preocupa mais. Eu estou tentando entender melhor, aprender isso, talvez. Douglas, ele tem uma dificuldade um pouco, assim, de se abrir, de conversar. Então, isso, na verdade, foi Quando ele falou que ia frequentar, eu fiquei mais feliz, inclusive, por isso. Porque o Douglas, ele já é uma pessoa, ele já é um homem mais desconstruído, ele é questionador, ele é feminista. Então, não tanto por essa parte, mas pela parte de conversar mesmo. Uma vaquinha, olha. Tem a língua. Falta um lacinho na cabeça, eu acho. Eu tinha mais medo de ter um filho homem do que uma filha menina. É muito fácil do homem se acomodar nos privilégios que a gente tem hoje, né? É muito fácil do homem simplesmente seguir o caminho que tem e mesmo tendo uma criação diferente, como a gente está tentando dar para Harumi, eu sempre tive esse medo de, tendo um homem, ele lá na frente virar um macho escroto, sabe? Ou alguma coisa do tipo. Eu sempre senti o contrário, porque eu, como mulher, mesmo eu tendo essa criação, tive uma criação bem, assim, feminista, mas eu tive uma personalidade um pouco mais retraída. Eu sempre tive essa questão de querer agradar a sociedade e me encaixar. Isso que eu acho que é o problema maior das meninas. Então, quando eu soube que ia ter uma menina, veio todo esse sentimento de, será que mulher que ela vai ser, né? Será que ela vai ser igual a mim, que vai precisar ter muito mais força para sair dessas barreiras? A parte estética toda, que isso eu acho que foi o que mais me influenciou nessa questão de ser mulher, né? Então eu fiquei com medo de não conseguir trabalhar isso com ela. E eu gostaria de ter um menino, né? Porque eu falei assim, bom, eu acho que justamente pelo que ele falou, seria interessante a gente colocar homens nesse mundo e ensiná-los a ser diferente. Eu acho que isso para mim seria mais fácil do que criar alguém como uma menina para se defender. Tchau, meu amor. Boa viagem, tá bom? Um dia você me falou que você não confiava em ninguém. Uhum. Lembra que eu chorei? Nossa, claro que eu lembro. Mas depois eu pensei, você só poderia falar que você não confia em ninguém para uma pessoa que você confia. O que você acha? Não sei. Não é uma não confiar totalmente. Eu não consigo confiar totalmente em alguém. Sempre tem um pezinho atrás. Mas das pessoas da minha vida, você é uma das pessoas que eu mais confio. A vida toda eu sempre fui muito fechado. Mesmo que eu sempre tive muitos amigos perto e tudo mais, eu tinha muita facilidade em expressar os sentimentos positivos, não de me expressar e de me vulnerabilizar para esses amigos, de chegar para um amigo e falar que eu estou triste por causa de alguma coisa, que alguma coisa está me incomodando, que alguma coisa me deixou mal. Não solta não, vamos ver só se... Mais fácil de um jeito que... Ali, ó, é daquele jeito ali, ó. Não vai abrir, Cara, uma experiência, assim,
é difícil de explicar, assim, com palavras. Eu tento sempre me colocar no meu lugar, assim. Acho que a gente tem que valorizar, eu tenho que valorizar o que eu sinto, né? O meu cansaço e tudo. Mas aí você tem que parar e olhar para sua companheira e entender que ela vai estar mais cansada, sabe? Acho que uma coisa que você falou, né, que eu acho que é importante, é que parece que é esperado que a mãe se conecte imediatamente. Isso, lógico, pode acontecer, mas também pode não acontecer imediatamente, né? E a sociedade traz essa ideia de que tem que ser só felicidade. Trazendo a minha experiência da Nina, a gente, quando chegou em casa, minha sogra recebeu a gente e tal. Cara, a Nina tava destruída, assim, depois de 27 horas de parto, uma noite no hospital, com a Flora amamentando, sabe, com um corte na barriga. Ela tava passada, chegando em casa com um neném no colo, sabe? E aí a mãe dela virou e falou assim, hoje não é o dia mais feliz da sua vida. Gostaria de falar aí sobre... Vamos passar... Hoje nós vamos ter, né, o bebê da palavra, né? E aí, Douglas, como é que... Quantos anos tem a sua filha? A Helena vai fazer 7 anos mês que vem já. 7 anos. Como é que foi a gestação, né, o parto da sua companheira? E como que vocês vivenciaram isso? Teve alguma complicação ou não? Eu sou de uma família espírita, eu sempre tive essa crença muito forte dentro de mim. A época da pandemia colocou em xeque muitas coisas. A gente já estava com a Harumi e a gente pensou em ter mais um filho, né? Engravidou, né? A Aline passou 2 meses, né? Normal, um dos raio-x, né? A gente foi lá e não tinha mais batimento cardíaco no feto. E aí, alguns meses depois, a gente tentou de novo, né? Ela engravidou mais uma vez. Ela estava tomando banho, né? Ela teve algumas contrações, ela sentiu bastante dor. E ela expeliu o embrião ainda em casa. Viu o nosso filho que não nasceu. Então foi muito dolorido isso, foi um momento onde eu realmente desacreditei de qualquer divindade ou algo do tipo. E aí, com isso, né, mais ou menos no ano seguinte que aconteceu isso, a gente voltou com as rodas presenciais lá no lugar de escuta, e nessa primeira roda que eu fui foi realmente de espiritualidade, onde eu contei sobre essas perdas, onde eu expliquei que realmente eu estava bem incrédulo com relação a qualquer tipo de espiritualidade, sabe? E tô tentando me encontrar até hoje, mas o lugar de escuta foi muito importante principalmente para eu colocar isso para fora nessa época. Eu acho interessantíssimo nossas rodas, porque é o momento que a gente tem de verificar nossos erros. Aqui a gente não está apontando, ninguém apontou o erro para mim, mas eu me vi como uma pessoa, como um homem falho que usou seu privilégio, mas não é nem má vontade, é simplesmente você aproveitar desse privilégio. É como se fosse uma onda e você vai nela. Você não pensa, peraí, dá para você nadar contra a maré assim, é só você ter um pouquinho de força, um pouquinho de vontade. Precisa do outro para a gente poder aprender, para a gente conseguir desconstruir alguma coisa, né? Pensando nessa palavra. Então, aquilo que a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente consegue, né, ouvindo um relato de alguém que tem experiência, de alguém outra experiência, a gente vai juntando isso e percebendo onde que nós podemos mudar. Essa é a diferença do lugar de escuta com o psicólogo. Desculpa que eu estou cortando você, mas assim, é difícil você levar um problema para um psicólogo se você nem sabe que você tem esse problema, entendeu? Então, quando você está num grupo e você percebe que tem outros homens buscando ajuda, os problemas que eu tenho e vocês têm não me faz menor, me faz melhor para que eu consiga melhorar e ir evoluindo. Só que é um longo caminho, eu percebo que cada dia que eu venho numa sessão, eu percebo que eu tenho um caminho bem... Eu já acho que está perto, não, está longe, cara. Eu não tenho nenhuma pretensão, né, de
salvar alguém, talvez eu esteja salvando a mim mesmo sempre, mas eu acho que quando nós nos juntamos coletivamente e conseguimos discutir problemas que estão relacionados, né, com esse machismo, com essa masculinidade hegemônica que pode levar cada um de nós a um adoecimento, né, a cometer violências, eu acho que tende a ter um resultado positivo, mesmo que ele seja doloroso. Você vai limpar bem essa partinha, porque ela parece Meio que... amarga, né? Não, ela tem umas fibras que ela fica... Não dá um gostinho bacana na hora que você mastiga aí. Tá. Tá vendo? Foi quando eu comecei a morar sozinho que eu comecei a, sabe, assim, a ter uma inquietude mesmo em relação, assim, no sentido, assim, homem forte. Que homem forte é esse que você não consegue fazer sua própria comida, entendeu? Que homem forte é esse que não sabe lavar roupa? Quer dizer, isso é forte ou é ser fraco, entende? Só que aí, na teoria para a prática, são duas coisas bem diferentes. Igual quem sabe faz melhor, né? Olha só que facilidade. Agora que com o falecimento da minha mãe, fazer a comida acabou também virando uma interação também, assim, da gente estar conversando, da gente estar vendo como é que estão as coisas, como é que está o trabalho, como é que está a cabeça. Eu reclamava muito de ser isolado, mas na verdade eu me isolava, entendeu? Vovô, acertei a costela? Acertei a mão da costela? Tá gostosa a costela? Tá bom. Domingo estava eu e meu pai. Meu pai estava com muita vontade de comer pé de frango. E aí, assim, cara, minha sobrinha não suporta ver o pé de frango que ela passa mal. Eu falei, porra, e aí? Faço tanto trabalho de masculinidade, por que eu não entro nessa história? E lá vou eu fazer esse pé de frango com ele. Saiu o almoço saiu 2h30 da tarde, mas saiu bom, pelo menos. E aí, do nada, ele me solta, assim, sabe? Assim, nossa, eu gosto muito de você. Sabe assim, um senhor de 88 anos que super tímido, super fechado. Aí, lógico que eu acabei me emocionando um pouco e acabei conseguindo falar que gostava muito dele. Eu acho que não faz muito tempo aqui no Lugar de Escuta que você falou que talvez demoraria para o seu pai falar sim. Que te amava, né? E olha só, aconteceu. Porque eu cedi, eu me abri, eu me propus fazer alguma coisa, entende? O muro estava em mim e não nas pessoas, e não no meu pai. Então bastou eu quebrar esse muro e fazer uma coisa simples. Demorou, dá um trampo fazer esses pés aí que você não tem ideia, entendeu? Mas saiu, e foi. E aí? Comecei a pensar nesses atravessamentos raciais muito tardiamente. Entrando no mestrado, não tinha mais negros no meu programa de mestrado, né? E, eu percebia isso, mas eu tô ali, então, vencendo. Mas, né? Que vencer é esse, Que vencer é esse, né? Eu sempre falo isso, né? Eu tenho muita dificuldade de debater racismo nas horas. Assim, já falei pra você. Quando se fala de raça, fala sempre da raça negra, nunca se fala, tipo... Porque é isso, o branco também... A branquitude também é construída, assim como a negritude. E outra também que tem pouquíssimos, né? Tem eu sei mais um, ou eu e você mais dois, numa roda de 20. Um dia eu falei pra minha orientadora do mestrado, a Ju, pô, Ju, eu queria ficar mais sozinho e tal. Ô, Marcelo, mas você já é sozinho. Eu que tô lá no mundo acadêmico, vejo, né? Às vezes eu entro numa sala e falo, nossa, parece que eu tô na Bélgica, assim. A gente vai, essa coisa da solitude, a gente vai se acostumando com isso cada vez mais. E aí eu vejo que a solidão, ela vai, quando vê, ela tomou conta de você, assim. Queria agradecer a uma pessoa que me fortalece, sim, que eu acho que ela não sabe o quanto. Todos vocês, com exceção de mim e do Marcelo, nós talvez
né, alguém que se identifique, mas nós somos negros. E o Marcelo, ele tem sido esse irmão, esse amigo e esse incentivador, né? A gente tem feito muitas coisas juntos. Irmão, você falou um dia, você é potente. E eu falei, eu só sou potente porque eu tenho você. E aí eu queria que nós cantássemos parabéns, porque hoje é aniversário do Marcelo, né? Então, parabéns. Eu entro no lugar de escuta talvez para responder a alguma questão minha de querer discutir masculinidade negra, né? E aí a gente fez até, né, nesses 3 anos e meio de lugar de escuta, a gente fez muitas rodas de debate só com homens negros. E aí a gente tenta fazer essa discussão, mas mais legal é quando a gente sai do espaço central de Ribeirão Preto, de uma roda de homens privilegiados, e aí a gente consegue ir para outros locais. Toda quinta-feira, quinzenalmente, a gente tem um encontro do lugar de escuta em Pontal, que é uma cidade que fica 30, 40 minutos de Ribeirão Preto. A gente vai em comunidade fazer roda de masculinidade, porque teve casos de feminicídio naquela dita comunidade. Ou a gente vai para a Fundação Casa para fazer roda de masculinidade com os meninos da Fundação Casa. E aí se acaba, por consequência, acertando um pouco, né, muitos homens negros, né, nessa condição. Como é que as pessoas nos olham, né? O que elas veem quando vem um homem preto? O quão livre eu consigo ser, né, dentro da minha subjetividade? Irmão, eu tô aqui pensando. A primeira vez que eu levei em quadro, eu tinha 5 anos. Na frente do ponto do ônibus, assim, o ônibus passava, parava, tava apontando arma. Essa questão, por exemplo, da masculinidade negra e da construção de como a raça faz eu me construir homem negro, eu acho que, assim, eu revisito minha infância, assim. Eu revisito os cuidados da minha bisavó em eu ter um documento quando eu saio de casa. Eu fui criado para ser homem. Mas eu não fui criado para ser só um homem, eu fui criado para ser um homem negro. No contato com o movimento negro, com estudar questões raciais, por compreender como que eu me relaciono com as pessoas, o que a cor da minha pele, os meus traços, como as pessoas enxergam, então muita leitura, muito estudo, e me permitiu já criar uma ideia de quem eu sou e de como eu me posto no mundo. A minha relação com a minha mãe hoje talvez, nesse momento, eu esteja realmente fazendo um corte mesmo do cordão umbilical com a minha mãe. Confesso que eu tenho conversado menos com ela do que eu deveria, mas ela é a pessoa que eu mais amo no mundo. Chegamos. Oi. Tudo bem? Tudo bem, querida. E você? Eu tô melhor agora. Você perto de mim. E já cozinhou o feijão? O feijão tá cozido, só falta temperar. Comer o feijão da minha mãe me traz muita memória afetiva, né? E quando a gente está falando, né, de masculinidades, eu acho que tem sempre essa questão do cuidado que a mulher exerce, né, dentro da família. A minha mãe sempre foi uma mulher que incentivou muito na educação, né, tanto minha quanto da minha irmã. Eu, por exemplo, não estudei. Eu posso falar que eu sou analfabeta porque no sítio eu fiz só o 3º ano, né? Então é isso aí. Então eu queria que a irmã dele fizesse, estudasse, fizesse alguma coisa de importante para a vida, né?
Você lembra que eu vim, né, chorar no seu colo, procurar ajuda, né, por um cansaço extremo, por uma tristeza, uma depressão, Isso, foi. né, que já era isso, né? Eu já não estava conseguindo fazer, né, muita coisa que não estava, né, de acordo com o que eu queria fazer, não é? E aí eu vim aqui como hoje, eu estou voltando de novo para esse colo, né? Voltando para esse ninho. Faz 6 meses, né, que nós tínhamos visto pela última vez. Mas é de onde eu tiro força, da onde eu consigo ter, né, exemplo de resiliência, né, exemplo de alguém com coragem. Ela é esse ponto central da nossa família. Eu tenho feito esse resgate, né, dessa memória de quando eu tinha 3, 4 anos, como que era a minha relação, principalmente com o meu pai, porque a minha mãe sempre foi muito presente ali. A Alde Melo Senra foi a minha primeira escola. Está movimentado, está cheio de crianças, então isso é bem legal, mas já tem coisas novas, né, prédios novos. Meu pai era um homem de tocar violão, rodas e bebia. Ele pegava e me levava para os bares, né? Então minha mãe ficava com medo de que ele caísse comigo, ela ia atrás para pegar. Com o meu crescimento, ali aos 11 anos, eu já comecei a ter um estranhamento com meu pai, porque ele bebia demais. Eu lembro que uma vez eu falei assim, hoje eu não tenho pai. Eu fiquei dos 11 aos 22 anos sem conversar com meu pai. Aqui, né, nessa rua, ali não existe mais, né, mas era um bar, né, onde meu pai frequentava bastante aqui. E às vezes vira aqui para comprar alguma coisa para minha mãe e meu pai está aqui, né. E isso foi, para mim, durante algum tempo, foi um motivo de vergonha, de não aceitação, sabe, quando eu comecei a crescer e comecei a perceber isso, né, já faz 25 anos que ele se foi, então, de fato, hoje eu acho que aquela não aceitação e todas as coisas, eu queria ser alegre, né, ter um sorriso largo como o dele, poder fazer amigos como ele fazia, né, eu fui compreender isso depois, né, fui ter consciência disso depois. Faz muitos anos que eu não vejo esse quadro. Extremamente bonito, sim. Eu vejo que eu tenho a sobrancelha da minha mãe, né? Essa coisa da minha mãe, o olho puxadinho da minha mãe. Mas tem coisas do meu pai, a boca mais larga, assim, é do meu pai, o nariz, né? Também do meu pai. Meu pai e minha mãe. Foi importante você ir embora, assim, você era meio assim com seu pai, mas um tempo você voltou o Dia dos Pais e você trouxe de presente para seu pai o quê? Um chapéu. Você trouxe para seu pai um chapéu e seu pai gostava muito de chapéu. Foi aí que você entregou o chapéu para seu pai e fizeram as pazes, né? Vocês se abraçaram e fizeram as pazes. Dali para frente, continuaram vocês dois tendo uma boa amizade. Eu amo você. Te amo. Desde a época que você citou para mim, mãe, é assim, assado a minha vida. O que eu falei? Um dia você chegou para mim e disse... Você veio de Londrina e falou, mãe, a Marta casou, mas eu não vou casar.
Eu não tenho intenção de casar. Mas continua sendo aquele filho amado. Eu quero a sua felicidade, mas a sua felicidade é você que constrói. E é isso que eu falo. Eu tenho orgulho de ter você como filho. Você não tem pai, mas você tem uma mãe. O pai já foi, mas a mãe ainda está aqui. Velha já, mas quero continuar amando até o fim, filho. Certo? Eu também te amo. A pessoa mais importante da minha vida. A consciência, quando chega, ela vem porque chegou uma conta. Chegou uma conta alta para a gente pagar. Então, ela nunca é um processo rápido, nunca é um processo que tem uma solução, porque precisa de refletir sobre isso, precisa se entender, precisa se conhecer, se vulnerabilizar e sair do seu castelo, da sua muralha, para você poder chegar nos outros e você deixar que as outras pessoas cheguem até você. Eu sempre pensei, sempre não. Isso é mais recente, eu tenho admitido para mim mesmo que esse é o meu ato político. É a forma como eu luto nessa existência, nessa vida, como um homem preto. E aí teve uma vez que eu ouvi, né, de alguém falando uma queixa: o lugar de escuta é um lugar de homens brancos. E assim, eu reagi aqui dentro e pensei, fiquei um pouco com raiva, mas imediatamente eu pensei, ok, talvez seja mesmo um lugar para homens brancos irem. Porque eu tô lá. Esses homens brancos que vão ao lugar de escuta, eles estão, né, ouvindo e acreditando, né, na proposta do grupo vindo de um homem preto. Demorou para que eu pudesse perceber o meu lugar de pertencimento. Eu tenho isso, como é que eu olho para o mundo? Como é que eu respiro o mundo? Eu quero colocar cada vez mais a minha voz no mundo. Eu, como um homem preto, ou afetivo, aos 50 anos, que ficou muito tempo, né, com a voz abafada. Então, eu quero que o lugar de escuta chegue no Brasil todo. Eu quero que a gente ultrapasse outras fronteiras. Eu quero que as pessoas conheçam o que é uma roda reflexiva. Já ouviu essa história que homem não chora? Homem tem que ser aquele cara forte o tempo todo, que homem não precisa pedir ajuda. Já ouviu isso? Perceba o cabelo da professora, perceba o seu cabelo. Tudo bem? Olha só, né? Só perceba isso. O que é que faz você ser tão diferente e você ser tão igual a essa pessoa que está na sua frente? Tudo bem? Coragem. Faça uma reverência ou dê um abraço nessa pessoa que está à sua frente. Aí, você olhar nos olhos, olhar para as diferenças, para aquilo que é semelhante. É um momento de certificação da sua própria identidade, né? Por que será que a gente tira sarro de outra pessoa? Por que será que a gente faz bullying? O que você percebeu quando vocês estavam colocando o braço um do lado do outro? Eu sou, né? Eu tenho a pele mais escura.
Você tem a pele mais clara, ele tem a pele bem mais clara. Ele é considerado branco, nós somos considerados negros, não é isso? E aí também é outra coisa que pega, né? A discriminação, o preconceito, o racismo. Tem mais coisas que vocês identificam que a gente, como ser humano, a gente discrimina ou tem preconceito em outros? Homofobia. O que é homofobia? Eu quero que o lugar de escuta chegue a mais homens, eu quero que chegue a mais mulheres. As mulheres são incentivadoras incríveis, né, do lugar de escuta. Eu quero que chegue a todas as pessoas. Olha só, né? Então, uma pessoa que vocês convivem que está pedindo respeito, né, por conta de um problema de saúde que ela não consegue controlar exatamente quando é que ela pode ter uma crise epilética. Você trocou um ponto importante, né? A solidão, né? Então eu perguntei pode ser a causa. Você colocou. Fazer isso num outro estado, muito longe da minha casa, com pessoas que eu nunca vi e que aceitaram essa proposta, foi incrível. Essa conexão, né, com as pessoas, que é o que eu gosto, é o que eu tenho percebido que eu gosto de fazer, de me conectar com as histórias, me conectar com as pessoas, com o lugar. Todos nós temos vozes aqui, então todos nós temos momentos específicos para que a gente possa colocar a nossa voz. Senão a gente sempre, né, terão vozes abafadas, vozes que não são ouvidas. Então acho que o lugar de escuta tenta colocar a luz, né, nesses lugares que nós eventualmente não olhamos porque está sempre muito escuro e que o mundo tem colocado, né, esse questionamento. Então não tem uma pergunta acabada ou uma resposta final, mas tem um caminho. Quais são os caminhos possíveis para que a gente possa ter uma masculinidade saudável, para que a gente possa sair dessa masculinidade frágil e assumir as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. No tempo de que cada um precisa, mas não dá para ficar mais no mesmo lugar.